E aí, gente, Enem Science aqui. Esse é o aula 23 do nosso curso sobre História da Economia. E hoje a gente vai falar do Gustavo de Molinari, né? E tem um livro muito famoso que é Production of Security. Mas ele tem outros livros. Tem um livro que é um curso de economia. Tem esse livro que a gente vai ver hoje, que é A Sociedade do Amanhã, que tem a ver também com a questão de qual modelo de governo é melhor, ou qual que são os princípios legais econômicos superiores em relação a outros, né? Então, é muito interessante. Mas nessa aula específica, a gente vai ver esse que se chama A Sociedade da Manhã. Então, é o menor, por isso que eu escolhi ele primeiro. Depois o de curso política, né? Tipo, o curso dele de economia política, mais ou menos 800 páginas, os dois volumes juntos. Então, por isso, eu vou deixar para outra aula, né? Mas eu vou focar nele inicialmente. Também outros autores. Eu tô até pensando em falar mais sobre a escola de Salamanca, né? Eu já baixei alguns livros, por exemplo, da escola de Salamanca. Pensando em falar sobre eles com mais detalhes. Eu falei anteriormente sobre eles, mas não na fonte, né? Enfim. Primeiro, ele é anarco-capitalista, né? Então, em essência, o Production Security, ele bate martelo nisso. Nesse livro, nem tanto, mas em certas partes fica claro que essa é a opinião dele, né? Não é a minha opinião pessoal, mas aqui eu só vou explicar a dele, né? Ele vai dizer no começo, né? Para entender melhor sobre economia, para entender melhor sobre como entender o que está acontecendo agora, a gente tem que entender a história, né? Então, ele vai ter que fazer isso, né? Devemos retornar às causas primordiais do progresso que a raça humana alcançou desde o seu surgimento na Terra e do progresso que ainda está destinado a alcançar. Devemos compreender o homem, as leis que determinam e governam suas atividades e a natureza, seu ambiente, etc. A gente tem que entender, a gente não nasceu numa bolha e brotou aqui, não tem uma história, a história da própria linguagem, do próprio avanço do conhecimento em várias áreas. E tudo isso é importante para a gente entender o que deu de errado, né, nessas civilizações, como por exemplo o próprio debasement da moeda romana, do Império. O que causou isso, né? O que os imperadores fizeram de errado que nós podemos ver hoje foi realmente burrice, né? Como Diocleciano, por exemplo, fixando preços de produtos, né? Ou outros fixando câmbio, ou mudando o peso da moeda, ou fazendo mint. O que nós podemos ver em relações de causa e efeito na economia, nas ações de governantes que geraram crises ou problemas, né? Ele vai dizer, o homem também está sujeito a uma necessidade adicional, inerente ao seu ambiente, que é defender tanto a vida quanto seus meios de sustento dos ataques de quem pode afetar eles, né? É aquele jargão da Constituição mais básico, né? O direito à vida, liberdade, propriedade. Direito à vida significa direito, primeiro, à propriedade de si mesmo. E a liberdade, né? Você tem o direito de ir e vir, ninguém pode impedir o seu ir e vir sem um motivo plausível, a não ser que você tenha cometido um crime, alguma coisa assim, mas enfim. No geral, não deve ser impedido o seu ir e vir. Por exemplo, se você quiser sair do país, não dá, e morar em outro país, você pode. Mas, obviamente, numa Coreia do Norte da vida, você não pode. Eles não permitem o seu direito de ir e vir. E de propriedade, né? Então, seja por sua propriedade privada, ou aqui você é participante, né? Um sócio, etc, né? E também implica liberdade contratual, na minha opinião. Embora alguns discordam disso, né? Aí você tem uma coisa chamada surplus de produção. Surplus de produção é a coisa mais básica do Neolítico, né? No Neolítico, que o ser humano vai melhorando na agricultura, você tem basicamente ferramentas que agora ele pode começar a domesticar alguns tipos de plantas para que são verduras para comer mesmo, né? Legumes. E além de criação de gado, né? Essas duas coisas juntas, gerando uma maior quantidade de comida, que gera crescimento populacional e, eventualmente, o surgimento de um estado, né? O indivíduo cuja renda excede as despesas, possui lucro, pode investi-lo na compra do prazer imediato ou acumulá-lo como capital, né? Vai ser explicado posteriormente, né? Então, basicamente, a ideia é quanto mais você produz além do que você consome, você sai do nível de subsistência e vai para um nível que você pode ter mais enjoyment, é o termo em inglês, não sei se como em português como expressar, mas seria ter mais felicidade, né? Assim, mais conforto no geral.
Talvez felicidade não seja o termo, mas mais conforto ao produzir mais do que você consome, né? Então esse é o ideal, você produzir mais do que você consome. E, eventualmente, quando a sociedade neolítica, né, começou a produzir mais do que consumir, isso permitiu até, infelizmente, esses sistemas monárquicos, né, o surgimento de burocratas, né? Mas enfim, a origem dos burocratas tem a ver também com isso. A burocracia, né? Então você tem aqui, só exemplo assim, visual, tá? Aqui é o salário mínimo, né? Que você tem aqui nessa parte em cinza meio escuro. E aqui você tem o nível de subsistência, né? Qual o problema? Normalmente, normalmente não, isso é óbvio. Geograficamente, é, o custo de vida é diferente de região para região, mesmo no estado, mesmo numa cidade. Então, o custo de vida em São Paulo, nos Jardins, Jardim Europa, por exemplo, é maior do que num bairro periférico. Isso é óbvio, né? Você não precisa pensar muito para entender isso. Até os custos das coisas no mercado, etc., podem vir a ser diferentes. Até porque o preço que o mercado vai pagar de aluguel vai ser maior. O preço do metro quadrado ele é maior. Então, em várias coisas, os preços, então em lojas que estão ali presentes, vão ser mais caras, né? Porque ali tem mais capital concentrado, né? Gente com capital para gastar. Porém, é um fato de que, como você tem essa divergência entre preços de coisas, metro quadrado, e de aluguel, por exemplo, e etc., em diferentes regiões de um país, de um estado, mesmo uma cidade, então o nível de subsistência ele acaba às vezes sendo maior que o salário mínimo, que você tem uma colisão, né? Mas no fim, a ideia básica é que tipo, só o salário mínimo não é o suficiente. Isso é normal, dependendo do lugar onde a pessoa mora, né? Depende. Então por isso que ele ser nacional ou federal não faz sentido, né? Porque é, o custo de vida é diferente de região para região. De região para região, o mínimo de subsistência é diferente. Então, ele tem um mínimo federal, não tem lógica. Embora nos Estados Unidos seja diferente. Como eu vou mostrar aqui numa imagem. Então, aqui é um exemplo, né? É o termo poverty wage. Então, salário no caso, poverty é pobreza, né? Wage é salário. Então, vai falar que 2025, o salário mínimo nos Estados Unidos tava abaixo da linha de pobreza. Então, você vê aqui, esse dado de 2025, você vê aqui o salário mínimo no ano, né? Por trabalhador, você tem a linha de pobreza. E a ideia é mostrar que não acompanha, né? Depende do estado nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem uma constituição. Eles têm mais. É um federalismo, mas não é no nível do Brasil. No Brasil, o federalismo é ainda mais tryhard. Então, se o federalismo dos Estados Unidos já é ruim, do Brasil é muito pior, porque dá menos controle para os estados, né? Mas, por exemplo, pode ter leis diferentes, totalmente diferentes no Texas e, outros, e em Flórida, por exemplo. Então, no caso aqui em azul tá os estados que é o salário mínimo é o mesmo do federal. O amarelo é que não tem salário mínimo. Isso aqui eu nem sabia. E vermelho é que é menor que o federal. Então você tem esses exemplos. E aqui maior que o federal nos estados em verde. Então lá é diferente por conta disso, né? Por causa dessa divergência legal que cada estado pode ter. Tem as leis federais, mas também tem as leis que são aprovadas por cada estado, né? Então você tem a produção e lucro, né? A produção se dá por meio do trabalho, e o trabalho é um dispêndio de força vital, né? Consequente de algo que alguém tem que fazer, de um esforço, né? Pra gerar essa produção, né? Seja na agricultura, etc. Enfim. Além disso, a motivação desse dispêndio é unicamente expectativa de lucro, né? Então, sem lucro, não tem como. Não tem incentivo para alguém continuar fazendo qualquer tipo de ação associada a isso. E o lucro é, portanto, visto como um produto do trabalho que permite ao homem adquirir prazer ou evitar qualquer problema futuro, né? Então, o fim da produção é o consumo, né? Essa é a base mais fácil assim de entender, né? Então, ninguém produz se não, outra pessoa não consome aquilo, né? Caso as pessoas parem de consumir aquilo por N razões, elas vão parar de produzir. A gente não vai ter como vender. O produtor, no caso, né? E a taxa de lucro, né? Isso aqui é interessante da forma que o Molinari diz, né?
A taxa de lucro, no entanto, é determinada pelo ponto em que a intensidade comparativa de necessidades, o desejo das pessoas, né, das suas das duas partes da negociação se encontram, né, do vendedor e do comprador. Então, o vendedor sempre quer maximizar quanto que ele pode ganhar nessa transação e o comprador ele quer minimizar, né? Então ele sempre quer minimizar o quanto ele vai pagar nessa transação. Então no fim, você vai ter que um lado vai querer o máximo, o outro é o mínimo. É o que acontece até no mercado de ações em relação à venda de opções, por exemplo. Você tem essa divergência, né, entre o máximo preço que alguém quer vender, obviamente o cara pudesse te vender uma banana por 1 milhão, ele venderia. Não é possível. Então, a questão é simplesmente o quanto alguém está disposto a pagar. E o que importa é o conhecimento de ambos, né? Conhecimento do vendedor e do comprador em relação ao produto. Se o próprio comprador, consumidor, né, tiver mais conhecimento do produto que o vendedor, às vezes ele até pode conseguir um preço menor do que o item vale, né? Ao menos na concepção dele, né? Então, a intensidade do desejo do vendedor, do comprador, importa, né? No fim, esse é subjetivo. Então, tudo isso move no que é chamado de utilidade subjetiva. E outra questão associada à formação de sociedades, né? Ele vai dizer, as relações humanas, agora a gente saiu do prefácio, a gente está no livro em si. As relações humanas eram, na verdade, produto de uma simples necessidade, né? Então, o próprio Aristóteles, no livro político, ele vai dizer que o ser humano, ele não pode viver como um tigre andando por aí sozinho, né? Ele não é um ser que vive sozinho, ele precisa viver, ele gosta de viver com o seu próximo, né? Então, assim, somente assim o homem podia desfrutar dos seus prazeres e evitar sofrimentos que de outra forma teria que contentar. Mas, assim, quando você, por exemplo, vê a história de Abraão, por exemplo, que vai pra uma terra de ninguém, assim, em áreas que não tem ninguém, também, tinha povos ao redor também, mas ele vai pra um lugar onde ninguém tinha realizado uma sociedade ali, né? Ele começa a criar gado ali, ele começa a criar uma família ali. E a ponto de ter inúmeros servos e tal. Eu não lembro o nome de cor, se é mais de 200 na época de Abraão. Mas o ponto é que tanto Abraão e Isaac e Jacó, eles estavam numa terra de Canaã, né, específica, formando uma sociedade ali. Só que eles não tinham o suficiente para crescer Israel ali daquela forma. Porque a quantidade de produção deles era finita, né? Às vezes tinham condições climáticas, como aconteceu na época do próprio Israel, né? Pai de José. Faziam até ficar com fome. Com Abraão foi a mesma coisa, ele foi pro Egito. Isaac foi a mesma coisa, ele foi pra uma região ali. Se eu não me engano, da terra que era do Abimeleque, que eu esqueci o nome. Então, isso é ruim pra surplus de produção. E pra uma sociedade crescer, né? Então, quando ele vai pro Egito, né? Israel, com 71 pessoas, se eu não me engano. 70 e poucas pessoas, acho que 73, 74. Ele vai até lá, com seus 12 filhos, né? José virou meio que um vice-rei, de certa forma, do Egito. Um vice-governante. Ele simplesmente salvou o Egito da fome e fez o faraó rico, né? Mas o ponto é que é, na terra de Gozém ali, Israel vai poder se frutificar porque você tem um país rico e que eles estão ali criando gado num ambiente próspero em que eles podem se desenvolver, em que tem terra suficiente para eles se desenvolverem, né? Então, por isso que Israel fica tão grande a ponto dos egípcios é, se voltarem contra eles, né? Contra aqueles que ajudaram ele. Então, tinha uma relação simbiótica entre Israel e Egito que era boa inicialmente, né? E depois, pessoas que não ligaram assim, ou não entendiam a história do porquê Israel estava ali, né, no Egito, começaram a escravizar os egípcios, os judeus, né? Eventualmente Deus livrou eles, né? Tirou eles do Egito, né? Um dos pontos mais importantes na história de Israel, da Bíblia, né? Mas o grande ponto é que ele se desenvolveu porque ele tinha um lugar próspero para multiplicar, né? Como nação. 70 pessoas virou milhões de pessoas, né? Então, surgiu, portanto, uma organização que pode ser rastreada até mesmo nas sociedades mais atrasadas,
que é visível de forma rudimentar, até mesmo entre animais. De certa forma, né? É o governo. Esse negócio entre animais é mais. Existem estruturas sociais de animais, chimpanzés, por exemplo, ratos. A relação de alfa e beta, por exemplo, ocorre em animais de certos tipos, né? Por exemplo, em mamíferos. Então você tem alguns que preferem viver sozinhos, outros lobos vivem na cadeia e tal. Não é exatamente uma forma de governo, mas é uma forma de sociedade hierárquica. É, tem uma certa comunicação ali ainda. Obviamente, uma comunicação mais. Como posso dizer? Simples, né? Mas, por exemplo, pássaros, eles têm até dialetos. Se você for estudar a linguagem de pássaros, né, em diversas espécies, elas têm dialetos. Eles têm dialetos que eles aprendem a certo momento da sua vida. Isso é importante para o desenvolvimento deles num bioma, proteger de predadores e tal. E se comunicar, né? Então não tá totalmente errado o que ele disse aqui, né? Ele vai dizer, nessas condições desiguais, a civilização teria aparecido em seu nascedouro, né? Se o mesmo processo que determinou a substituição da caça pela cultura não tivesse se manifestado novamente, né? Então, a questão é que, eventualmente, houve conflito, né? Então, as sociedades se desenvolviam, no geral, pacificamente, inicialmente, talvez. Eventualmente foi criado conflito, né? Porque é sempre alguém que quer o poder das mãos dos outros, né? A causa disso é o pecado, né? Então, só que, eventualmente, o que era pilhagem, né? Que era simplesmente. Qual era a forma mais simples de você conseguir grana? Ou commodities, comida. Em vez de se plantar, já que se você é ruim nisso, pega dos outros, né? Que é maligno, obviamente, né? Mas aí eles começaram a fazer pilhagens. Então aqui é um exemplo das tribos, né? Aqui na América do Sul. Então você tem aqui, por exemplo, na região onde fica o Rio Grande do Sul, São Paulo, que é mais perto do Rio de Janeiro, que é chamado de Tupinambá, por exemplo. Você tem. E eles dominavam bastante parte aqui, né? Até lá no topo, lá, Tupinambá. Eu não sei a dispersão de densidade demográfica aqui, né? Aí você tem outros lugares aqui, Chavante, Tarariú, Tapajós, Guamigo. Algumas delas ainda existem, né? Sim, relativamente bem. É, Sirionó, enfim, tem várias aqui que eu nem nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Não só no Brasil, né? Você tem aqui em outras regiões do da América do Sul. Então, como o próprio povo Inca, Colorado e etc. Também, por exemplo, os Incas e outros povos aqui mais como os Aztecas, né, pro norte. Eles, os Maias também, posteriormente, eles tinham uma questão que eles tiveram um surgimento das Aztecas, por exemplo, de sociedades tribais, elas lutavam entre si, eventualmente a mais forte dominou sobre as outras, através da guerra, né? Então, mesmo em sociedades tribais primitivas, você tem, através da guerra, a formação de estados, né? Querendo ou não, a maioria dos estados foi formada através da guerra. Os Estados Unidos é um exemplo diferente, porque ele se formaria de forma pacífica, a não, se a coroa da Inglaterra não tentasse impor sua lei ali, se ela simplesmente falasse, não, eu vou sair daqui, eu deixo o país pra vocês. Não foi isso que aconteceu uma guerra de independência, mas as colônias, elas eventualmente se organizaram de forma, como posso dizer, acalorada para fazer a Constituição, mas no geral tem guerra, né? Depois teve a Guerra Civil, mas enfim, não vem ao caso aqui. Mas é um ponto simples, né? Essas tribos elas brigam entre si, óbvio. E de certa forma extremamente tryhard, né? Extremamente violentas às vezes, né? Você tem outras tribos que eu pessoalmente não conheço, como a Jikaki, para mais para América Central, Nicarau, Choteroga, Boruca. Então todas são tribos que são pertencentes a essas regiões. Eu não sei quais delas ainda existem, né? Ainda em grande quantidade. Aqui
são tribos, né? Não necessariamente conflitos tribais, mas tribos na visão de Tácito, né? Então tem um artigo aqui que mostra essa imagem na visão de Tácito, né? Eu estou pegando apenas a imagem. Então você tem os Longobardos, por exemplo, os Ângulos. Esse Jutland é interessante, porque na literatura nórdica, né, esse tema é muito interessante. Não vou entrar aqui, mas na poesia nórdica tem uma história aí associada à origem da Suécia, da Finlândia e Noruega, que é muito interessante do ponto de vista literário, né? Mas eu não vou entrar aqui. Tem a Nariste, Chat, Matiate, Nerve aqui na Gália, Bélgica. Tem os Lingones na parte da Alemanha. Enfim, você tem muitos, né? Você tem os Cimérios ali do outro lado. Por exemplo, quem dominou o Império Romano Ocidental foi as tribos germânicas, né? Então, até algumas bem distantes. Então, e não necessariamente tão desenvolvidas do ponto de vista legal e econômico, né? Tanto que eles cobraram até menos impostos quando eles chegaram nessas. Depois que eles dominaram, né? Tem os frísios, né? E na literatura anglo-saxônica de poemas, né? Você tem, por exemplo, o acho que é Valdense, né? Valdere? Acho que é Valdere. É The Wanderer também, né? Acho que é assim. Que você tem uma descrição de um cara que viu todas essas nações aí. Ele descreveu os reis e tal que ele conheceu. Tem muita questão de anéis, né? Nesses poemas anglo-saxônicos, né? Os anéis que eram símbolos de poder nesse contexto, né? Tolkien pegou um pouco disso, da poesia anglo-saxônica, que também é presente na poesia germânica um pouco. Porque mistura um pouco, né? Mas é muito interessante. E aí você tem na Oceania, né? Os aborígenes, na Austrália. A Austrália que ficou muito. Como posso dizer? Além de ser um terreno horrível pra você formar uma civilização ali, não moderna, a Austrália ela ficou muito isolada. Talvez a civilização que mais ficou isolada, né? E obviamente gerou ali povos extremamente, é, assim, casca grossa, né? Um conhecimento ali dos desertos ali que possuem ali pra conseguir sobreviver. Realmente incrível, né? O conhecimento desses povos é muito. Por mais que eles são primitivos, eles são muito inteligentes em relação à agricultura, em relação à fauna da sua região. E muitos desenvolveram também escrita, né? Eventualmente. Então aqui você tem a Papua Guiné, né? O livro Guns, Germs and Steel do Jared Diamond, ele fala sobre essa região. Ele visitou essa região, viveu com os indígenas dessa região, descendentes deles. E é muito interessante como ele fala de como o conhecimento deles é, ajudou eles a sobreviverem, né? Como sociedades colapsaram. Sem coisas externas, né? Sem conquistadores matando eles, né? Por conta de questões climáticas de falta de produção, né? Enfim. É, então, cobrar impostos de nação derrotadas, né? O poder para destruir, né? Saquear uma comunidade civilizada tornou-se cada vez mais lucrativo, pois a arte e a retaguarda, livres de guerra, passaram a exigir uma força moral, um nível de conhecimento e capital. Somente a civilização pode possuir, né? Então, por exemplo, o Império Romano, a história dele no seu âmago, quando ainda virou monarquia, até antes, você tinha ali da região, uma região específica da Itália, que a gente chama Itália, a gente chama de Roma, né? Parte do que é Roma hoje. É, você tem essa pequena sociedade sendo formada. Tentou roubar mulheres de outras, da- posso dizer, tribo, né? Pra popular ali essa cidade, né? Depois se juntaram. Mas o ponto é que eles eventualmente viram que eles tinham que fazer grana através de pilhagem, né? Então, no começo da história romana, e até quando ela começou a crescer, ela se ela cresceu através da guerra, né? Ela eventualmente começou a ser uma nação de guerra, em que o lucro dela era através da guerra. Só que eventualmente, tipo, não que você conquista todo mundo, mas eventualmente tu tá gastando demais pra só pegar coisas das pessoas e destruir todo mundo e já era. Tu não ganha nada com isso posteriormente, né?
Então, o inflow de capital ele não é contínuo, né? Ela faz lá, faz a pilhagem e depois acaba, né? Então, expedições empreendidas com o objetivo puro de pilhagem, portanto, deixaram de gerar enormes lucros. Somente eles mentalmente pensaram, até os mongóis faziam isso. Em vez de a gente só pilhar todo mundo, a gente tem que dominar um país, cidades. A gente ou absorve eles, se possível, torna parte de nós, né? Coloca a gente que a gente gosta como pra pegar terra ali. Na história de Roma a gente vê isso. O Montesquieu, sobre a história de Roma, ele fala sobre isso, né? Sobre como tinha, inicialmente, principalmente quem participava da guerra, dar terra para as pessoas de terras conquistadas, né? Então você participou na guerra, ou sua família, e aí você ganhava uma terra ali da terra conquistada, né? Essa era uma forma de alguém ter um incentivo a travar a guerra, né? Ele ganha com isso, né? Capital na forma de terras, né? Mas, eventualmente, isso não deu lucro, né? Eventualmente, também pararam de fazer isso. E aí, começaram a taxar as terras. Então, essa terra tá conquistada, a gente vai comprar impostos delas. Afinal, nós conquistamos. É nosso, né? Então, começaram a comprar impostos. E o Império Romano ele vai ser extremamente eficiente, posteriormente, em cobranças de impostos, né? E esse é o inflow de capital mais relevante para sua estrutura bélica, para sua estrutura burocrática, né? Mas essa relação entre o governo e a nação, como produtor e consumidor, não é um livre mercado, né? O governo impõe seus serviços e a nação não tem escolha se não aceitá-lo, né? Então, por exemplo, uma nação que cobre. Roma cobrando impostos de Israel não tem escolha. Ou ele paga, eles vão pra vala, né? Então, é uma questão do tipo, né? Mas Jesus disse, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mesmo que, obviamente, seja uma apropriação até indébita da parte de Roma, eu creio que essa passagem mostra que o objetivo do cristianismo não é de guerrilha ou de violência, pelo contrário, de paz. Então, como tipo, a única forma de ele não pagar o que César pede, caso Roma, que Tibério pedia na época, que era o César da época, é, era através de fazer uma guerra contra Roma, que eventualmente os judeus fazem e perdem. Foi terrível para a nação. Né? 70 DC aconteceu por conta disso. Isso é terrível, né? Tem a queda de Jerusalém predita por Jesus nos evangelhos. Então, é, Judas também fala sobre isso. Do ponto de vista cristão, nunca a violência é uma escolha. É sempre paz, né? Por isso, tu aceita os impostos mesmo quando eles são, do ponto de vista externo, e até em débito, até errado. Então, tu paga porque você não. é, Nesse contexto, você não teria como fazer nada. Né? Então, se fosse um sistema democrático do próprio país, você poderia democraticamente buscar menos impostos, né? Ou tirar impostos indebitos, como imposto de terras, o IPTU, etc. Mas o imposto de renda e tal. Mas a questão é que, como cristãos são de paz, e até o próprio Molinari, no fim desse livro, que eu não vou mostrar essa parte, eu estou falando aqui, ele tem um apêndice, né, que ele fala sobre a questão de que um tratado que ele estava meio que falando ali, que estavam fazendo, entre aspas, né, de pra todas as nações deixarem de usar armas, né, mas a verdade é que, cara, ninguém vai fazer isso. Então, nações sem armas, acho que só no mundo pós-apocalíptico, né? Enfim, biblicamente é dito isso, né, em Isaías, por exemplo, né, que eventualmente as nações não vão mais aprender a guerrear e tal. Esse é o ideal, né? Mas não vai acontecer no momento. Mas a tendência até de alguém austríaco quem é libertário é abominar guerras, né? E qualquer forma de violência nesse sentido. E aí quando ele fala sobre a mídia, né? A mídia sempre foi a mesma, né? Pois a imprensa descobriu que era mais vantajoso, né? Colocar voz à disposição de interesses, de classes ou partidários e com a paixão de momento do que fazer soar a voz da razão, né? Então a mídia já na época do Molinari, ela já avisava din-din, né? Dinheiro, beneficiar aqueles que pagam pra elas fazer falar as notícias, né? Pra quem tá no poder, para seus próprios benefícios e não falar a verdade, né? E aqui sobre imposto de novo, né? Mas as leis do equilíbrio fiscal estabelecem um limite estrito
ao grau que é possível impor novos impostos ou aumentar as taxas que já estão em vigor, né? A produtividade relativa dos impostos logo se mostra com esse ponto ultrapassado, né? Então, na curva de Laffer que eu já mostrei em outra aula, se você vai muito à esquerda, à direita na curva de Laffer, basicamente tu vai gerar não, um incentivo à não produção, né? Então o cara vai falar, eu não vou receber nada do que eu vou produzir, eu tô pagando mais imposto do que tendo lucro, então pra que eu vou produzir, né? Então a verdade é que o imposto ele tem que ser ao máximo minimizado, né? Ao ponto de quase tender a zero. Então, qual que é o mínimo necessário para administração de um país, né? Obviamente, para isso você tem que administrar o país de forma mais eficiente, com menos pessoas, menos folha de pagamento, por exemplo, menos funcionários públicos, etc. Foi o que o Milei fez na Argentina, por exemplo, no início do seu governo. Aqui também tem outra questão, o direito de secessão. E eu vou dar um exemplo visual, né? Então, o que é secessão? É o direito de você, de um estado, por exemplo, sair do corpo que a gente fala federal do país, ou de confederação. A segunda dedução contraditória, que parte dessa teoria, da indivisibilidade nacional, ou seja, que não é divisível a nação, nega qualquer direito de secessão do Estado. E essa recusa foi sancionada por sanções rigorosas, como se o direito de adesão ao Estado não incluísse a liberdade de retirada. Esse é um ponto muito polêmico, né? Então, eu não creio que secessão resolve problemas, tá? Mas se um grupo populacional de uma região, em sua maioria, organicamente, sem fraudes ou coisa do tipo, decidir que seria melhor ele sair do país, como Hong Kong fez, por exemplo, na China, e outros países fizeram eventualmente, mesmo que ele esteja lá no meio, ele tem esse direito, caso deseje. Então, vamos supor que São Paulo diga, não, a gente tá dando muito imposto, porque os impostos dos estados do Brasil, eles vão pro federal, né? E o federal depois redistribui, o que na minha opinião é inconsistente, com a lógica, né? Na verdade, o que você produz e cobra de impostos deveria ser principalmente do estado, né? Não do federal. Quem garante que esse federal vai fazer bem com aquilo que foi coletado naquele estado específico? Eu sei que tem estados que não conseguiriam, talvez, sobreviver burocraticamente com os impostos apenas internos. Mas aí você só diminui a quantidade de funcionários ali, né? Então, é meio simples, né? Depende, mas o ponto é que não faz sentido. O federalismo não faz sentido. Com o federalismo não teria isso. Um federal pegando impostos de todo mundo. Porque nem faz sentido. Você produz mais e você, do ponto de vista estatal, né? Você não recebe. Você coletou, né? Tem lógica. Mas enfim. Vamos citar aqui é um exemplo apenas ilustrativo. Esse mapa não representa a realidade, tá? Peguei do Reddit. E aqui é um exemplo pictórico, né? Que fizeram. Pra alguém que gosta de fazer mapas. De regiões ativas de secessão. Aqui você tem partes aqui da Espanha, Portugal. Tem partes ali da Inglaterra. Ou múltiplas partes de secessão. Ou secessões em processo, né? Eu não posso dizer que isso de fato é a realidade, mas a questão é que na Constituição deveria ter sim o direito à secessão em relação aos estados, porque é, os antifederalistas falam sobre isso, né? Eu tô escrevendo um artigo sobre antifederalismo, né? Vai demorar pra acabar, porque tem que ler Montesquieu ainda e outros autores. O Espírito das Leis, que é um pouco grande, é um livro, né? Embora eu já li outros, né? É, o grande ponto é que dos antifederalistas nos Estados Unidos, as colônias americanas, na formação da Constituição americana, eles falam isso, né? Os estados de um país, eles são totalmente diferentes. O pensamento deles, o pensamento no Texas é diferente da Flórida, e diferente de Delaware, e etc. E no Brasil também, o pensamento de São Paulo, Rio Grande do Sul é diferente do pensamento de quem mora no Mato Grosso, sei lá, e etc. Então, como tem opiniões diferentes e divergentes, é, até a opinião do que seria as leis corretas ali são diferentes. Então, por isso que você tem que ter uma independência dos estados em si, sem um federal enchendo o saco, né?
Um exemplo de secessão. Aqui é um exemplo, na verdade, de guerra. Depois eu vou dar um exemplo de secessão. É estranho que hoje eu sonhei com um filme que eu tinha muito medo. Acho que eu tenho medo até hoje. O Labirinto do Fauno, né? Eu, pesquisando hoje, na madrugada, eu vi que o Labirinto do Fauno, que é do Guilherme Del Toro, né? Ele tem muito a ver com guerras que aconteceram na. Não sei se é essa específico, né? Na Espanha, né? Era uma guerra ali. Eu acho que era essa guerra, cara. Eu não lembro. Alguém me corrige se eu estiver errado. Se não me engano, era essa guerra aqui. Guerra Civil Espanhola. Tinha os nacionalistas, republicanos e tal. E tudo se move naquela questão, né? Eu até vou ver de novo esse filme. Parece bem interessante. Até analisar do ponto de vista político esse filme é interessante. Mas o ponto que eu queria trazer é que essa guerra criou uma divisão. União da Espanha. E é interessante essa parte aqui, a Catalunha. A Catalunha, tipo, desde acho que eu era adolescente, eu ouvia falar, né? Até treta entre Real Madrid e Barcelona, por conta disso também. Questões políticas associadas a isso, mas que a Catalunha é uma região que ela já tentou, alguns ainda tentam, secessão, né? Tem algumas razões que eu pessoalmente não conheço, por que não deu certo ou porque eles querem isso. Mas a questão é, vamos supor que pessoas da Catalunha, vamos supor que 90% do povo de Catalunha faz uma votação e fala, a gente quer sair da Espanha. Seria justo isso daqui? É diferente, por exemplo, do Brexit, né? O Reino Unido saiu da União Europeia. Aí é diferente, porque não é um país, né? Nem uma confederação, basicamente uma União Europeia. É uma união, não é uma confederação. É quase uma confederação, mas não é uma união. Lembra uma confederação, mas não é. Mas enfim. Pra uma confederação dar certo, você tem que ter todo mundo ser você tem que ter todo mundo falando mais ou menos a mesma língua, você tem que ter mais ou menos todo mundo pensando da mesma forma. Então, por exemplo, é diferente a Itália se dividir em partes e virar uma confederação do que vários países totalmente diferentes, com línguas diferentes, etc., se unirem, né? Então é mais uma união do que uma confederação. Então é uma União Europeia. Mas o ponto é, você pode sair da União Europeia, certo? Pode, você tem o trâmite legal, tem a votação e tudo, e saiu de fato. Agora, você pode sair do próprio país, né? A questão é, por que não, né? Então, as colônias inglesas incorporaram-se voluntariamente à União, mas quando os estados do sul desejaram se retirar, os estados do norte os obrigaram pelas forças armadas a permanecer. Cara, o sul fazia um monte de merda. Seja claro isso, né? Obviamente o norte, no geral, ele tava mais certo que o sul em relação à guerra civil. E ganhou. Porém, eu não creio que se o sul quisesse se separar, seria um problema. É, tipo, é ruim quando um povo se separa ao ponto de se dividir, né? Israel, por exemplo, se dividiu em reino do norte e sul. 10 tribos contra duas, né? E realmente não foi uma coisa boa, né? O reino de Benjamim e Judá e o resto das tribos se separarem. E aí virou hoje o reino de Jeroboão e de Roboão, enfim. Do culpa do Roboão que quis aumentar os impostos, né? Então a história, no livro de Reis, escreveu, né? No livro de Reis tá essa história. Crônicas, não, na Bíblia, né? Fala dessa separação, né? O cara queria aumentar os impostos mais do que Salomão, que já era alto. Aí os caras falaram, quer saber? Então a gente tacaram pedra no rei lá no Roboão. Ele fugiu lá pra cidade dele, de Davi, e se separou, né? Os que eram leais à casa de Davi ficaram lá no Reino do Sul, e as 10 tribos ficaram no norte. E aí se dividiu, né? E quase teve guerra, né? Não teve guerra porque Deus interviu, né? E falou, não, é, isso já não estava nos meus planos, né? De certa forma, ele fala de certa forma parafraseando, né? Então tem essa secessão, né? Essa divisão, né? Depois se juntam de novo e tal. É, enfim. Mas a questão é, se Virgínia eventualmente quisesse ser um país por si só, não teria nenhum problema. Então esse é o ponto, né?
tem que ser de uma forma democrática, né? Ninguém pode impor isso de forma coerciva, né? Tem que ser o povo decidir, né? A primeira questão a ser resolvida naquele dia será sobre a produção privada de segurança, né? É mais vantajoso para as nações produzir sua própria segurança ou contratar a produção de uma empresa privada para isso, né? Mercenários ou milícias, né? Por exemplo, em Israel, na época dos juízes, era basicamente uma confederação com um sistema legal privado. Não tinha exatamente impostos, você tinha dízimo que era para os levitas, eles só faziam serviços eclesiásticos, perante a lei de Moisés, né? Então eles faziam serviços religiosos, né? Para o povo, né? Sacrifícios e tal, você tinha todas aquelas questões da cerimoniais, né? Que está associada à religião de Israel, que era em vários aspectos temporária para vir o cristianismo, mas tudo tem fundamento na promessa para Abraão, mas o ponto é que eles se defendiam entre si e conflitos civis eles se resolviam entre si. Então tinham líderes, eventualmente, que Deus levantava, e eles reinavam por muito tempo, mas depois eles eram independentes, as tribos elas eram independentes. Então, era uma confederação de tribos independentes, tinham sua região lá que foi dada por sortes. Embora a sorte vem do Senhor, tem um provérbio que diz, né? Mas é tipo dados, né? Tipo jogar dados. Foi dado por sortes por eles, né? E basicamente é isso. Se criou uma nação. Eles conquistaram aquela região através da guerra, por sinal. Então, eles dominaram aquela região primeiro, de forma homogênea, e formaram a nação de Israel, né? Até hoje ela existe. Muito fragmentada ao longo dos séculos, por sinal. Mas o ponto é que eles tinham milícias internas que iam defender eles contra outros povos. E na parte de conquista, eles não tinham um exército federal. Eles tinham essas tribos que elas juntas se uniam em uma causa comum. Tanto que, por exemplo, a parte onde fica Jerusalém só foi conquistada totalmente na época de Davi, se eu não me engano. Então, eles não conseguiram. Eu já li essas passagens tantas vezes, mas recentemente eu descobri isso. Eles não conseguiram, naquela época, pegar, por exemplo, Jerusalém. Na época de Salomão é onde a extensão foi maior possível, mas eles não conseguiram pegar Jerusalém. Até então, até a época de Davi. E ela ficava num terreno alto, né? Até hoje, se você vê Jerusalém, ela tá num terreno alto. E é muito difícil você conquistar uma cidade como essa, né? Ela ficava num lugar estratégico, né? As muralhas da Jerusalém e tal. Roma conseguiu, né, obviamente. Enfim. Então, o ponto é que não tem nenhuma razão pra você não ter uma forma de segurança privada, né? Por 300 anos, no reino dos juízes, Israel teve uma segurança privada. Então, é um exemplo histórico de que segurança privada pode ser realizada. Não tinha nenhum aspecto federal em relação à criação de um exército, por exemplo. E de manutenção de exército por parte da produção do povo, né? Então, você não tinha, tipo, impostos que iam pra parte militar. Você não tinha impostos que iam. O único que tinha era, de certa forma, dízimos que eram dados pros pobres depois de mais ou menos um ano, acho que a cada tantos anos, 3 anos, uma coisa assim. Você tinha o ano do jubileu, que era perdoar dívidas, né? Você tinha um limite do quanto do tempo que poderia ter escravo, né? Por exemplo, se alguém fosse muito pobre, ele podia se tornar servo, né? Termedoulos em grego, seria, entre aspas, entre aspas não, de certa forma escravo. Só que eles eram liberados por um tempo, né? É, obviamente, posteriormente, são os cristãos que vão ser contra a escravidão, por sinal, tá? E os antifederalistas eram contra ela. Eles já queriam acabar com ela no ato da criação da Constituição. E o maior erro, a maior contradição na Constituição que o próprio Rothbard vai dizer sobre a Constituição americana é não terem acabado com a escravidão. Eles deveriam ter acabado depois de derrotar a coroa inglesa, já ter acabado na Constituição. Eles não fizeram isso e por isso até um antifederalista específico, né? No livro O Completo Antifederalista, né, de 2.000 páginas, tem um específico que diz: o fato que não acabaram com isso agora já mostra que essa Constituição tá
tá errada, né? Tá com muitos erros, né? Mas enfim. Posteriormente foi, acho que a 14ª emenda, que deveria ter sido antes, né? Nos Estados Unidos. Por sinal, foram os cristãos que foram os primeiros a demonstrar que deveriam acabar com ela, né? Principalmente protestantes. Mas não só eles, né? Teve também católicos também que fizeram isso até antes disso. Bem antes disso. Séculos antes disso, mas enfim. E essa não é a única explicação. A sociedade é fortemente onerada pelo aumento de custos que decorrem da apropriação governamental de produtos e serviços que pertencem à esfera privada, né? Então, você não tem nenhuma razão para ter o que chamam de é, recursos naturais, por exemplo, energia, água, que tem que ser dominadas pelo Estado, né? Então, se você viver na formação de países, né, eventualmente o Estado quis, pessoas no governo quiseram isso para ter mais poder sobre os recursos naturais ao seu redor, mas não significa que, por design, legalmente, ele tem direito a isso, o país. Não tem lógica, na verdade, se você for ver por exemplo, na história da China, é, é, as minas de sal e etc que tinha ali, eventualmente deixaram de ser privadas. Porque falaram, quer saber, a gente tá no poder, a gente vai ter monopólio sobre isso daqui. Mas esse monopólio não é exatamente, legalmente, algo natural, né? Não existe monopólio natural, né? Não existe. Não existe monopólio natural. A única coisa que o país deve fazer são as leis. No sistema de Israel, o juiz era assim. O único que você precisa de leis e também a interpretação das leis, que é o Peshá, Talmud, etc. posteriormente. Mas o que você precisa, o que é o código legal mesmo, era a lei de Moisés. Então a interpretação poderia estar errada, por exemplo, entre os rabinos. Então, o que importava eram as leis. Tirando as leis, você não tem que ter nenhuma intervenção além delas. Enfim. Sobre a defesa em comunidades tribais, né? Isso foi uma contribuição e envolveu obrigações simultâneas. Um contrato recíproco entre a associação personificada em seu governo. Então, eventualmente, na evolução de sociedades, as pessoas mutuamente se ajudavam contra inimigos em comum. Então, a gente vive numa região, tem um inimigo externo, uma tribo externa nos atacando. A gente tem que se unir para atacar essa tribo. Você pode ter milícias que fazem isso. Você não precisa ter um burocrático. Por exemplo, em tempos de paz, tu basicamente tem uma grande quantidade de dinheiro de impostos indo pra. A gente tá falando hoje em dia de bilhões de dólares nos Estados Unidos, por exemplo, indo pra o budget militar. Nos Estados Unidos eles têm guerra constantemente, mas, por exemplo, no Brasil. O Brasil ele paga não sei quantos pra parte militar e não tem guerra. Aí você pensa, não é um custo meio inútil. Eu sei que é importante ter um exército no conceito atual, né? Mas é, se você já tem uma unidade treinada, por exemplo, na polícia, etc. Por que você precisa de um exército necessariamente, né? Então, obviamente é pra defesa, tudo bem, mas milícias não podem fazer da mesma forma se elas forem bem treinadas eventualmente. Porque é compulsório, por exemplo. Enfim, é, não teria nenhuma razão porque não poderia ser sistemas privados, né? Porque eu acredito que nunca entraria na mente das pessoas isso, né? E já tem um estado já formado que pensa dessa forma e não vai mudar. Mas é um ponto que Bastiat toca é que basicamente se desperdiça capital às vezes de uma segurança que não é necessária às vezes. Então, não é eficiente, por sinal. Talvez uma privada seria mais eficiente. Não vou me alongar muito nisso, né? Os impostos atuais consomem uma proporção cada vez maior da renda do indivíduo. As exigências da contribuição serão restringidas ao mínimo. Em um mínimo que diminui continuamente. Então, a ideia é que tem que ir para a esquerda da curva de Laffer. Então, você tem que minimizar ao máximo a taxação, visando uma administração menor e mais eficiente. Não é menor no sentido de menos poder, é menor no sentido de mais eficiência. Para você ter menos poder, você tem que mudar o pacto federativo. Não é porque você cobra menos impostos que você tem menos funcionários públicos, você tem menos poder.
envolvidos nessas decisões. Pelo contrário, a questão é que se você cobra menos impostos, você está simplesmente sendo mais eficiente em relação ao, ao gargalo possível de lucro das empresas, que vão ter menos custos, né, para gerar produção. Os consumidores vão ficar mais felizes, porque eles vão pagar menos pelos mesmos produtos. Basicamente essa é a ideia. Você pode falar, mas como que vai pagar todo o resto? Enfim, a questão é diminuição, né? Não tô falando zerar. Enfim. Outra coisa, coisas ilógicas como protecionismo. Tarifas não fazem sentido, né? Então eu vou mostrar um exemplo. Você tem aqui em vermelho itens importados, né? E aqui, eventualmente, quando teve a questão do Trump de... é, aqui a minha referência tá errada, tá? Eu não coloquei a referência correta, mas isso aqui não é no livro do Molinari, mas basicamente a ideia desse gráfico é mostrar que você tem o preço doméstico dentro do país diminuindo e o preço de produtos importados subindo. Só que isso cria, por exemplo, em empresas internas. Vamos supor que eu tenho uma empresa. Eu vi um documentário sobre isso, que era uma empresa química. Ela importa coisas da China. Aquela guerra de tarifas da China e o Trump no ano passado. No primeiro mandato dele. Só que aí isso ferrava a empresa, porque basicamente a empresa agora tinha que pagar mais pela matéria-prima, porque tinha que pagar a tarifa. E agora a produção da venda dela interna e externa e exportação era menor. Ou seja, o inflow de capital para os Estados Unidos é menor. E agora tu tem que ter um custo maior para coisas que vão ser vendidas para fora do país também. Então você pode ver esse gráfico que o custo doméstico das coisas diminuiu, mas no fim você tem um inflow de capital para as empresas que é menor. E os custos de diversos produtos também podem acabar aumentando. Ah, tá aqui. Merda. Eu coloquei no lado errado. Essa referência é desse gráfico, tá? Então, esse gráfico tá nessa referência aqui, ó. Que é uma imagem deste post da Newsweek. O verdadeiro custo das tarifas do Trump. Então, pra ficar claro, né? Ah, uma coisa importante, né? Previsão de demanda é impossível, né? Quando os mercados se limitam ao território de um senhorio, um condado, uma província, a demanda era praticamente estável, né? Facilmente estimada e a produção facilmente ajustável, né? Mas esse conhecimento tem se tornado mais rápido. Uma coisa, existem algoritmos, por exemplo, usando inteligência artificial como Reinforcement Learning, para você prever demanda. Não é que você estima a demanda. Então, com base no seu histórico da sua empresa, vamos supor que você vende café. Tem uma estimativa sazonal de quanto provavelmente você vai vender comparado aos outros anos. Você precisa quer crescer, você quer novos horizontes. Você vê quanto você tem que produzir para você não ter deadweight loss, né? Produto que vai ficar na prateleira sem vender. Que vai ser custo sem lucro. Porém, é impossível se prever demanda futura. Porque vamos supor que a demanda de café aumente e você não saiba. E o que você produziu não seja suficiente. Aí você vai ver que a demanda subiu e aí você vai falar. As pessoas querem mais, mas a gente não tem mais pra vender, então a gente tem que produzir mais. Só que seria melhor se você soubesse quantas pessoas vão consumir. Seria melhor se você prevesse quantas pessoas vão comprar do seu produto, serviço. Porém, quanto mais a sua empresa cresce, mais isso se torna impossível. E se você tivesse várias empresas em vários setores, essa previsão estimativa fica cada vez mais complexa de fazer. Por isso, cada empresa, quando as empresas têm holdings, né? Você tem que ter CEOs que manjam daquela empresa específica em cada uma dessas empresas dentro da holding, ou do trustee, porque, como a Berkshire Hathaway, por exemplo, é basicamente impossível que uma pessoa saiba tudo de empresas em vários setores. Vamos supor que a Berkshire Hathaway tenha 50 empresas, eu não lembro exatamente o número. Cada empresa, ela tem o seu CEO. E o Buffett e o Munger sempre falaram, a gente não se mete no que as empresas fazem. A Citizen Candy, a Geico, as empresas aí conhecidas que a Berkshire Hathaway comprou, eles falavam assim, a gente só vai intervir se for um caso, assim, extremamente importante. O Buffett deu exemplos em palestras, que eu falei sobre no curso de Introdução à Economia,
De que tinha um CEO que ele não falava com ele há uns 4 anos. É nesse nível. Pô, foi uma ligação que ele teve ao ano, eles não falavam há tantos anos. E o cara vai na conferência da Berkshire Hathaway sempre e eles não se falavam. Você pode falar, mas pô, mas como que o cara é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, do mundo, e ele não falava com o CEO de uma empresa extremamente importante pra Berkshire Hathaway? Ele não precisa, cara, ele não precisa ficar enchendo o saco, microgerenciando as empresas. Se ele acredita que aquela empresa é boa e que que o CEO daquela empresa é bom, tudo que ele tem que fazer é entender o inflow de capital da empresa para Berkshire Hathaway, o quanto ela vai aumentar a Berkshire Hathaway em valor no geral com as outras empresas, e se ela vale a pena continuar colocando dinheiro, porque às vezes não vale a pena, às vezes é melhor você vender a empresa, mas no geral é ter uma empresa que é bem sucedida. Uma forma de private equity, até mais bem sucedida do que o que é chamado de LBO, né? Que é você pegar crédito de banco para comprar a empresa, e às vezes você faz isso para vender a empresa logo, né? Que é ruim, né? Imagina, tu tem uma empresa que você ama e tal, já é velhinho, tu vende. E aí o cara que compra, ele simplesmente caga a empresa, vende pra outra pessoa por um preço maior, só pra ter lucro, né? E a Berkshire Hathaway não, ele pega a empresa e vira uma filha, né? Enfim, coisas que o próprio Buffett Munger fala, né? Então, um ponto é, mesmo no mercado privado, não tem como uma pessoa saber de todos os setores de forma melhor do que pessoas específicas pra para cada empresa que manjam daquela, funcionamento daquela empresa, ou que estão dispostos a aprender, né? É, então, é uma questão muito importante, né? Mesmo para as pessoas com mais conhecimento numa determinado mercado, é impossível prever o futuro de mercados, calendário de mercado. E não existe algoritmo. Quanto mais a sua empresa cresce, mais o algoritmo para resolver a demanda futura se torna impossível. Por isso que cálculo econômico é impossível. É impossível você prever quando você tem que produzir para uma certa demanda de dinheiro em produto de forma. Quanto mais se centraliza isso em um grupo de pessoas específicas que vão decidir quem vai ser o líder de tal coisa ali, no âmbito público, é impossível, cara. Se torna um algoritmo incomputável em termos de Turing, em termos godelianos, né? Da teorema da completude de Gödel, né? É incomputável. Então, não adianta chorar, espernear. Cálculo de demanda futura é impossível e por isso, quanto mais uma empresa cresce, né? Quanto mais você tenta fazer isso, por exemplo, no país inteiro, você não vai conseguir fazer isso no mercadinho. Tem taxa de erro. E a taxa de erro vai aumentar quanto mais aumenta essa necessidade de cálculo. Quando você tem que comprar para você produzir, pra vender. Se você evoluir isso para uma cidade, estado do país, aí fica calculável, né? É que nem o 10º problema de Hilbert, né? Mas enfim. Agora, taxa de juros, né? A verdadeira razão para essa queda na taxa de remuneração do capital, a taxa de juros, reside no progresso que fez com uma proporção maior do capital emprestado ou empregado em regime de participação nos lucros, né? É uma coisa muito simples que o Rothbard diz, né? De forma mais simples. A taxa de juros, ela baixa quando o retorno, a taxa de juros de retorno de investimentos é maior. Quando as empresas elas são mais bem-sucedidas porque elas fizeram escolhas melhores, a taxa de juros abaixa, porque elas estão pagando suas dívidas melhor e pegando mais empréstimos e pagando. E aí você tem uma disponibilidade maior de capital, liquidez. E o banco vai aproveitar dessa liquidez, é, gerando taxas de juros menores, porque o banco é até melhor, né? Porque aí você tem mais capital sendo gerado nesse processo, né? Mas enfim. É uma coisa que as pessoas não concordam muito, né? Keynes, por exemplo, ele não acreditava nisso. Mas enfim. É um ponto muito importante da teoria austríaca que a gente crê nisso, né? Que não existe preferência por liquidez. Não existe formas. É... é que Keynes ele faz um mix, né? Ele faz tipo um mix. Um mix, sabe? Você pega vários sabores e mistura pra representar a ideia dele de preferência por liquidez. Mas basicamente a ideia é que mudando a taxa de juros, você. Arbitrariamente, a visão neo-keynesiana. Você muda como as empresas se comportam, né? Que não é verdade. Na crise de 2008, por exemplo, as empresas não se comportaram dessa forma quando a taxa de juros foi abaixada pelo Fed, né?
pelo Federal Reserve. Então, a verdade é que é, até o Keynes falava que não adianta se mudar a taxa de juros arbitrariamente, talvez isso seria impossível. No General Theory, né, ele fala. E o Keynes até se contradiz, porque no começo ele meio que parece contra o que ele próprio defende posteriormente, preferência de liquidez, depois ele defende. É esquisito, né, mas enfim. Ele diz aqui agora, Molinari, sobre equilíbrio de oferta e demanda, né? Para que o preço atual se coincida com o custo de produção, ou seja, tem equilíbrio entre os dois, o preço natural necessário, a concorrência deve ser absolutamente livre e o capital deve poder circular, sem receios, obstáculos, em qualquer parte do mercado mundial, onde a demanda é maior e a oferta é menor. Hum, Nisso ele tá errado, tá? Molinari. Mises, por exemplo, ele falaria que isso é impossível. Com razão, né? Por quê? Qual é a razão, né? Não é porque Mises disse, é porque é a razão. Relações de oferta e demanda, elas estão em constante desequilíbrio, né? Por exemplo, a economia é um jogo de soma positiva. Parte perde, parte ganha nesse processo. Ele não é um jogo de soma zero, onde tem equilíbrio. Ele está sugerindo que o nível mercado, a economia seria um jogo de soma zero, né? Seria um equilíbrio econômico. Não é verdade. Porque esse equilíbrio, ele não existe. E as relações de oferta e demanda, elas têm erros, né? Tanto que a preferência das pessoas muda constantemente e a oferta que vai ser disponível, que é calculado pelos empresários, tem uma margem de erro em relação à previsão deles de demanda. Então nunca vai ter colisão entre oferta e demanda numa economia global, ou nacional, ou num estado, né? E- ou até numa cidade relativamente grande. Esse equilíbrio existiria se todo mundo, as preferências das pessoas não mudassem, né? Se as curvas de demanda não mudassem, nunca. Todo mundo comesse arroz e feijão, comprasse sempre a mesma quantidade todo mês, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Todo mundo tivesse preferências iguais, todo momento, você consumisse todas as coisas iguaizinhas, todas as horas, essa diferença não existiria e o mercado não estaria em constante desequilíbrio. Mas as preferências das pessoas mudam, as pessoas enjoam de comer certas coisas, as pessoas compram diferentes coisas no mercado. Tem bens inelásticos, mas enfim, elas vão pegar de outras marcas às vezes, comprar em outros mercados, enfim, a menores preços. A precificação nunca vai ser exatamente perfeita, porque não existe precificação perfeita. Exige a menos pior. Então, eventualmente, você tem um equilíbrio de Nash em produtos similares, né? Então, você vai ter empresas no mesmo local geográfico, né? Vamos supor, na mesma região, na área de circunferência de 5 km, em que os preços ali são parecidos, a concorrência, isso é natural. Enfim, essa é a ideia, mas é impossível. Então, esse daqui, você pode usar esse daqui para ilustrar como isso é burrice, né? Então, gráficos econômicos são relevantes, né? Mas se você faz eles corretamente. A noção de que você tem um preço e quantidade fica bem certinho na curva de oferta e demanda é apenas uma abstração que não existe. Não é aplicável à realidade. Na vida real, né? E os austríacos gostam de aplicar coisas para vida real. Agora sobre o livre mercado. Né? Para que o preço atual coincida com os custos de produção. Ah, não. Aqui é a mesma coisa de antes. Agora ele falar algo que ele vai falar mais no Product of Security, né? Porque o Molinari, ele tinha a visão de que tudo tinha que ser privado, né? O sistema jurídico, o sistema da polícia, se possível, de defesa. Então tudo poderia ser privado. E eu não discordo disso, não. Mas eu creio que a melhor forma de fazer esse sistema seria num confederalismo, é, no minarquismo antifederalista, né? Uma confederação minarquista antifederalista. Esse é o termo mais correto. Então, se alguém perguntar a minha posição, tu é minarquista, qual tipo de minarquista? Eu acredito que a melhor forma de governo está presente no livro de Juízes, na Bíblia, que é a forma sugerida pelo próprio Deus de governo. É, a única razão do que não dava certo ali é porque o povo lá não queria seguir as ordens de Deus, né? Mas se eles seguissem, ia dar tudo certo. Então, obviamente, Deus discorda da monarquia, né? 1 Samuel
8, ele fala que a monarquia. É idiotice, né? Você vai pagar imposto pro rei, você vai dar tudo pro rei lá e não vai ganhar nada em troca. Vai dar poder pra uma pessoa que pode, no fim, fazer merda no país. E é o que acontece em todo livro de reis e crônicas da Bíblia. Você vê vários reis fazendo merda. Se foram bons ali, tem contando os dedos. Os que foram mais seguiram a Deus, né? Como Josias e tal, o próprio Davi. Salomão, em certos aspectos, né? Asa também foi bom rei. É, Zedequias, eu sempre. Acho que é acho que é Zedequias ou Ezequias. Não lembro. Também foi um bom rei. Um deles. Acho que era Ezequias, mas enfim. Então o ponto é que tem que ter um governo, mas, na minha opinião, confederalista, nos moldes próximos, né, não iguais ao de juízes. Mas enfim. A sociedade do amanhã, em um estado de paz e numa era de garantia de liberdade de governo. Quando ele usa esse termo, já é o anarcocapitalismo, né? E já citou a liberdade de um governo. Será capaz de reduzir essa parcela de consumo obrigatório em pelo menos 9 décimos no cálculo dele, né? Porém, por maior que seja a proporção de renda disponível para livre vida, etc. O ponto é que a sociedade ela vai estar num estado de maior paz, segundo ele, né? Não eu. É, tem um governo. Nos moldes atuais, é claro. Que, tipo, eu não sou ANCAP, né? Mas se você é ANCAP, cara, e você crê que qualquer forma de sociedade não teria nenhum governo, tipo, nada que, de certa forma, porque eu digo governo, pode ser uma timocracia, aristocracia, oligarquia, plutocracia, pode ser muitas cracias. Uma juristocracia, estrategocracia. Então, quando eu falo governo, você primeiro pensa qual, né? Tipo, qual forma? É, um confederalismo, por exemplo, uma forma de governo. É diferente. Os moldes que eu citei são diferentes do federalismo. Então, a questão é, não teria um líder? Claro que teria um líder. Nenhuma sociedade ela vive sem líder. Precisa ter algum líder. Pelo menos líder de uma região independente, uma comunidade independente. Então, no fim você vai ter governo, cara. Vai ser uma forma diferente. Aí alguns sugerem um algoritmo, né? Mas no fim, o problema é você viver, às vezes, numa utopia que você não define as coisas de forma, assim, regrada, com base em um elemento histórico, né? Tipo, teve alguma nação que já implementou algo similar ao que você está propondo, né? No meu exemplo minarquista, pega o modelo de juízes. 300 anos, mais de 300 anos que foi implementado. Sistema jurídico privado, defesa privada e etc. Agora, e praticamente, tecnicamente, quase sem impostos. Porque basicamente você tinha questões que, assim, tudo que você pode chamar de imposto ali não tentava um sistema burocrático. Então, não tem burocracia no tempo de juiz. Você tem os sacerdotes e tal, mas eles não eram o sinédrio que a gente vê na época de Jesus, por exemplo. Não tem nada a ver. O sinédrio nunca foi recomendado pela lei de Moisés. Enfim. Aí ele também fala sobre trust, né? Aqui no apêndice, né? Ele vai dizer: aqueles que lidam com a iniciativa privada desaparecerão com uma ou duas exceções. Quando os mesmos poderes aprenderem a se abster de interferir nas condições naturais da indústria do comércio. E ele vai falar sobre os trusts, né? Trust, cara, é uma coisa mais difícil de se falar. Trust é mais complexo do que parece, né? Do ponto de vista legal. Eu tava lendo um livro sobre trusts na Inglaterra, né? Na legislação da Inglaterra. Além de enorme, ele é muito denso. Tanta coisinha pra lembrar que eu não tanquei, por exemplo. Um dia eu tanco e eu vou falar sobre trust, né? Talvez um dos temas mais difíceis no mercado financeiro é entender trusts, né? E a lei de trusts vai mudar de país para país, mas no geral tem princípios parecidos, né? O que o Molinari vai dizer na sua época é que 50% do capital no celular vai ser em trusts, né? O trusts tem a ver com a confiança de um bem ou bens a um terceiro, que não é você.
Então, vamos supor, eu tenho uma fazenda. E eu não quero mais administrar essa fazenda. Eu tenho várias fazendas, eu tenho várias empresas. Eu quero colocar elas, eu não quero mais ficar envolvido com elas, mas eu quero ter participação nelas. Então eu posso colocar elas num trustee. Tem vários tipos de trustee. Trustee é com dois Es, por sinal. Não, e eu posso dizer agora, essas minhas propriedades, elas estão agora. Não, elas não são do trustee, elas são talvez minhas ainda, mas elas estão confiadas a um terceiro que gerencia também outros tipos de propriedades. Então não é simplesmente a propriedade de uma pessoa, de várias pessoas. E pode ser capital, pode ser capital fixo, pode ser qualquer tipo de coisa que você pensar. Pode ser confiada a outrem, como uma fazenda, por exemplo. Quando você faz isso para você não ter que ficar lidando com gerenciar ela. E às vezes você pode pagar menos impostos dessa forma. Os caras são gênios, né? Em minimização de impostos e tal. Então, trustee, se ele não for desonesto, imoral, né? Com você, ele é uma boa, né? Obviamente você tem que ter um advogado. Você tem que ter. É muito simples, cara. Você pode pôr a sua casa num trust. Você pode fazer várias coisas desse tipo, né? Como ele é muito. Ele normalmente detém muitas posses, né? Ao mesmo tempo, ele tende a ser muito rico, né? Por razões óbvias. Então, eu não sei a porcentagem atual, né? Quando tá na. Eu nem sei muito da lei de trustees nos Estados Unidos, né? Eu li brevemente sobre na Inglaterra e já era complexa. Pra caramba, né? Eu não sei como funciona no Brasil, por exemplo. É diferente de uma holding trustee, por exemplo. Uma holding também é uma coligação de empresa, né? Não uma fusão. É diferente. Eu nem vou entrar aqui, mas o ponto é que isso criava um monopólio permitido que era induzido pelo Estado, né? Não era um monopólio de livre mercado. Você tinha medidas protecionistas, né? Ele cita, por exemplo, a empresa lá do Rockefeller, por exemplo, Standard Oil e tal, que eles tinham monopólios que foram criados através de medidas protecionistas. Eles tinham relação com o governo, né? Eles tinham muito poder e eles podiam tanto subornar quanto ter relações amigáveis com legisladores que beneficiavam a empresa dele. Então, essas empresas que tinham a maior parte do capital dos Estados Unidos conseguiam ter mais vantagens do que outras, uma vantagem injusta e dada pelo governo, e que através de subornos, através de coisas que a gente sabe que é imoral e ilegal, para terem vantagem, né? E hoje em dia isso acontece no Brasil, por exemplo. Então, tem empresas que pagam menos impostos do que outras porque ela paga um cara aí que faz um trâmite, né? Enfim. Então esse é um problema, né? Então não tem nada de errado com o trustee como uma entidade privada, né? O que tem de errado é alguém usar isso com medidas protecionistas. Então, isso não condiz com a liberdade econômica, né? Você está criando uma competitividade desvantajosa através de um sistema legal corrupto, né? Beneficia outros e a lei ela não pode beneficiar outro e é, atacar outro através de bias, né? Ela tem que ser cega. A lei tem que ser cega, tem que ter a balança na mão para julgar corretamente a justiça, né? Se você olha para quem você vai beneficiar ou não, então isso é uma fraude, né? Uma fraude jurídica. Isso acontece, né? Corrupção, normal. Acontece nos países, obviamente você tem que lutar contra isso, mas o ponto aqui. Esses são capitalistas meia boca, né? Como Rothbard diz no livro dele, Concebida em Liberdade, né? É aqueles que eles buscam todas as formas de ter vantagem sobre os outros, através de formas de corrupção, suborno e formas ilegais. Essa é uma forma de ganho desonesta, né? Que a Bíblia condena, em Provérbios e várias passagens, e que não é uma forma justa de ganho monetário, né? Então, uma coisa que qualquer austríaco deve pensar é que, até todo libertário, né? É que qualquer forma de ganho desonesto é imoral, né? Qualquer forma de ganho antiético
que viola a liberdade do seu próximo, que viola as leis da moralidade, óbvias, né? Na nossa sociedade. É um livro do Hopkins, né? A Human Economy. Eu recomendo muito. Esse livro principalmente me fez pensar, ó, tem um autor aqui que ele foca em falar sobre ética, economia, né? Libertária, né? Então você precisa de escrever, que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. E Hopkins. Acho que é assim. Não lembro o primeiro nome dele, mas eu lembro quando eu li esse livro, me impactou bastante, né? Então você tem que ter uma ética libertária muito boa, muito eficiente, pra você realmente aplicar suas proposições corretamente, né? Eu creio que os ANCAPs acreditam muito, tem muito a ver com ética, né? A visão ética deles, né? Eu pessoalmente sou minarquista e com base em Romanos 13, e mudar minha posição nisso é impossível, né? Eu posso mudar minha posição em relação à forma que esse minarquismo acontece, mas no geral, eu penso numa confederação minarquista antifederalista. Então o Estado só cria as leis e executa elas e nada mais. Com predicado direito natural e nada mais que isso. Não tem ação pra ajudar, não tem nada, só isso. Então, até a próxima aula.